pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer exercícios para consolidar a matéria do vídeo anterior. No vídeo anterior aprendemos sobre soluções, sua caracterização e que poderíamos calcular a concentração das soluções através da concentração ácica. E é sobre isso que os exercícios vão se retratar. Pergunta número 1. Quantos gramas de HCl, que é ácido clorídrico, são necessários para preparar 2,5 litros de solução aquosa do ácido com concentração de 12 gramas por litro? Sabemos, primeiramente, que uma solução é sempre formada por um soluto e pelo solvente. Aqui o soluto é HCl, ou seja, ácido clorídrico, sendo uma substância molecular que tem caráter ácido. E o solvente é água. Se for água destilada, tem fórmula química sendo H2O. Como sabemos que é água? Porque no próprio enunciado refere solução aquosa. Se fosse álcool, seria uma solução alcoólica. Então, para 1 litro é necessário 12 gramas. Então, quantos gramas é necessário para 2,5 litros? Por quê? Porque queremos fazer uma solução com a mesma concentração. Isso significa que, se com 1 litro tem 12 gramas, em 2,5 litros tem que ter a quantidade proporcional a que 1 litro tem. Por isso mesmo, a conta é simples. Se 1 litro dá para 12 gramas, então 2,5 litros é igual a 12 gramas vezes 2,5, que é igual a 30 gramas. Ou seja, para a concentração ter 12 gramas por litro, em 2,5 litros são necessários 30 gramas. Agora, para entenderem melhor a lógica, vou mostrar que isso realmente tem a mesma concentração. Como que fazemos isso? Podemos calcular a concentração ácica, que é C igual a N a dividir por V. M é a massa do soluto e V é o volume da solução. Então, vamos fazer a massa do soluto. Qual que é a massa? 30 gramas. Qual é o volume? Foi pedido 2,5. E 30 a dividir por 2,5 é igual a 12 gramas por litro. Isso significa que na solução de 2,5 litros tem a mesma concentração da de 1 litro, que é realmente o que nós queríamos anteriormente. Fazer uma solução de 2,5 litros com a mesma concentração de 12 gramas por litro. Portanto, aqui os números, eles batem. Exercício número 2. Calcule a concentração das soluções. 50 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, em 1 litro de solução. Aqui já está dizendo que são... podemos até mesmo escrever a fórmula, mas aqui já diz que é 50 gramas por litro. Portanto, 50 gramas a dividir por 1 litro é igual a 50 gramas por litro. Aqui já diz, o próprio enunciado já diz que são 50 gramas por litro. Agora, e se quiséssemos fazer essa conta mais com mililitros? Quantos mililitros tem 1 litro? Sabemos que 1 litro é igual a 1000
seria C igual a M a dividir por V, que é 50 gramas a dividir por 1000. 50 a dividir por 1000 é igual a 0,05 gramas por ml. Ou seja, além da solução conter 50 gramas de ácido sulfúrico em litro, tem mais especificadamente 0,05 gramas por mililitro. A linha B, 20 gramas de hidróxido de sódio, que é uma substância iônica, é formado por um metal e um não metal, em 250 ml de solução. Ou seja, nós temos 20 gramas de hidróxido de sódio para 250 ml. Então, quantos gramas temos a cada 1 ml? Fazemos a concentração máxima, que é a massa do soluto, a dividir pelo volume da solução. Isto é igual a 20 a dividir por 250. 20 a dividir por 250 é igual a 0,08 gramas por ml. Ou seja, 20 gramas de hidróxido de sódio em 250 ml da solução é igual a mesma coisa que ter 0,08 gramas por ml. Agora, imagina, aqui nós temos a concentração da solução. Agora, e se quisermos fazer uma solução de 200 ml, mas com a mesma concentração? Então, 200 ml seria tantos gramas, mas a quantia de gramas que tiverem em 200 ml tem que ser igual à solução de 250. Porquê? Porque tem a mesma concentração. É a mesma coisa que fizemos aqui nesse exercício. É só multiplicar 0,08 por 200. Então, 0,08 vezes 200 é igual a 16. Portanto, uma solução de 200 ml tem 16 gramas e uma solução de 250 ml tem 20 gramas. Ambas as duas têm a mesma concentração, ou seja, as duas a cada grama têm 0,08 grama. A cada 1 grama temos 0,08 de hidróxido de sódio por ml. Então, temos duas soluções, a solução A e B. Então, qual delas é mais concentrada? Para isso, precisamos fazer a concentração máxima. Porquê? Porque numa temos 25 gramas em 250 ml e outra temos 10 gramas em 150 ml. Ou seja, elas não estão na mesma proporção, elas não têm a mesma proporção para podermos fazer uma comparação. Portanto, qual a maneira mais certa de compararmos? É fazendo a concentração máxima. Então, a concentração máxima é igual a massa a dividir pelo volume. Na solução A, qual é a massa? Então, vamos começar aqui. Solução A. A massa é 25 gramas a dividir por 250 ml. Na solução B, são 10 gramas a dividir por 150 ml. Então, nós sabemos que 25 a dividir por 250 é 0,1 gramas por ml. Ou seja, a concentração máxima da solução B é 0,1 gramas por ml. Significa que a cada ml temos 0,1 gramas. Portanto,
em 250 ml temos 25 gramas, ok? Agora, nós temos que fazer 10 a dividir por 150, que é igual a, vou arredondar, 0,66 gramas por mililitro. Isso significa que a cada 1 mililitro nós temos 0,66 gramas. E em termos de 150 ml temos 10 gramas. Então, obviamente, tem a mesma concentração porque fizemos a concentração máxima. Então, qual solução é a mais concentrada? A solução A ou a solução B? Obviamente, a solução B, não é mesmo? 0,66, elas estão na mesma proporção, nós estamos a comparar 1 mililitro, ou seja, elas têm a mesma proporção, ambas têm 1 mililitro, só que uma tem 0,1 grama e 0,66 gramas. Qual número é maior, 0,1 ou 0,66? 0,66. Por isso, a solução mais concentrada é a opção B. Então, aqui já deu para entender a importância de fazer concentração máxima. Porque aqui nós temos proporções diferentes e aqui nós temos proporções iguais. Ou seja, estamos a comparar apenas 1 mililitro de igual para igual. Exercício 2. Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolverem 4 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em 50 centímetros cúbicos de água? Aqui já sabemos de uma coisa. Já sabemos que uma solução é feita por uma dissolução. Ok? Falamos isto na aula anterior. E também conseguimos decifrar o nome da solução. Ou seja, é uma solução. Aqui em NaCl é o soluto, o cloreto de sódio é o soluto e a água é o solvente, é onde se dissolve o soluto. Por isso mesmo, como a água é o solvente, podemos falar que é uma solução aquosa de cloreto de sódio. NaCl é uma substância iônica, por isso mesmo, na fórmula química escrevemos primeiro o íon positivo e negativo. Só que na hora de escrevermos o nome da substância, primeiro é o íon negativo, depois o íon positivo. Portanto, é uma solução aquosa de cloreto de sódio. Perfeito. Entretanto, nós precisamos fazer a concentração máxima de 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água. Só que o exercício pede para darmos esse valor em gramas por litro. Sabemos que o sal já está em gramas, portanto já está na mesma unidade. A única unidade que muda aqui é o centímetro cúbico para litro. Ou seja, o exercício pede gramas por litro e os valores que ele dá são gramas por centímetro cúbico. Então temos que passar o centímetro cúbico para litros. Como que podemos fazer isso? Uma maneira muito simples. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Portanto, 20 decímetros cúbicos é igual a 20 litros. Ok? Então, nós podemos passar centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Porque o valor que dá em decímetros cúbicos é igual ao valor do litro. Certo? 1 litro, a mesma quantia de litro, o mesmo valor do litro é o mesmo valor do decímetro cúbico. Portanto, passamos centímetro cúbico para decímetros cúbicos e esse valor do decímetro cúbico é igual ao valor do litro. Nós temos as medidas de volume. E como que é? Nós temos o metro cúbico, o decímetro cúbico, o decímetro cúbico
centímetro cúbico e, por fim, o mililitro cúbico. Toda vez que andamos para a direita, nós sempre dividimos por 1000. Ok? Lembre-se, 1000, uma das razões é porque é elevado a 3. Portanto, sempre andamos, toda vez que andamos para a direita, dividimos por 1000. Portanto, nós temos que fazer, como o centímetro cúbico vai para a casa do decímetro cúbico, nós dividimos por 1000. Portanto, 50 centímetros cúbicos é igual a 50 a dividir por 1000. 50 dividido por 1000 é muito fácil, é só deslocar a vírgula, é igual a 0,5 decímetros cúbicos. Ou seja, em outras palavras, o que nós fizemos aqui é dividir o valor da água para chegar ao valor do decímetro cúbico, que é igual ao litro. Isso significa que, em outras palavras, isso significa que são 0,5 litros. Por que são 0,5 litros? Porque a mesma quantia do decímetro cúbico é a mesma quantia do litro. Quantos decímetros cúbicos são 50 centímetros cúbicos? 0,5. Portanto, é igual a 0,5 litros. E por que é 0,5? Porque nós andamos de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos e dividimos este valor por 1000. Portanto, da mesma maneira que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 50 centímetros cúbicos é igual a 0,5 decímetros cúbicos, que é igual a 0,5 litros. Ok, então nós já passamos este valor para litros. Agora, como que vamos fazer a concentração mássica? Agora ficou muito mais simples, porque já temos as medidas que o exercício pede. Nós já temos tudo em litros. Portanto, aqui nós fazemos o mesmo cálculo, que é igual a C a dividir por massa, C igual a massa a dividir por volume. E agora sim, nós fazemos 4 gramas a dividir por 0,5. 0,4, peço desculpas, 4 a dividir por 0,5 é igual a 8 gramas por litro. Ou seja, 4 gramas de cloreto de sódio a dividir por 0,5, meio litro, é igual a 8 gramas por litro. Significa que a cada litro de cloreto de sódio nós temos 8 gramas dissolvidos. Portanto, 1 litro dá para 8 gramas, meio litro dá para 4 gramas. Ou seja, são medidas proporcionais, são valores proporcionais. Então também já aprendemos a como passar centímetro cúbico para decímetro cúbico, vice-versa, e também para litros. E a mesma coisa é igual aqui, por acaso, só uma informação extra. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Agora, fica muito mais fácil trabalhar com esses valores, porque dividimos 3 casas ou multiplicamos 3 casas quando falamos nesses valores elevados a 3. Ok?
Agora, mais um exercício para tirarmos conclusões. Que conclusões vamos tirar? Vamos fazer a concentração mássica e comparar os valores. Então, aqui nós sabemos que a fórmula da concentração mássica é C igual a M a dividir por V. Então vamos tirar, como diz aqui, vamos tirar conclusões. Não vou escrever a fórmula porque já escrevi em cima, então não tem necessidade. Isto é igual a 0,5 a dividir por 2 litros. 0,5 a dividir por 2 é igual a 0,25. Portanto, nessa solução, nós temos 0,25 gramas por litro. Correto? 0,25 gramas por litro. Nessa é 3. Na verdade, eu inverti a ordem. É 0,75 gramas a dividir por 3 litros. 0,75 a dividir por 3 é igual a 0,25. Ou seja, nós temos a solução é 0,25 gramas por litro. Essa é 1,25 a dividir por 5 litros. 1,25 gramas a dividir por 5 litros. 1,25 a dividir por 5 é igual a 0,25. Então, a solução é igual a 0,25 gramas por litro. Agora, é 2 gramas a dividir por 8. 2 a dividir por 8 é igual a 0,25. Ou seja, também é 0,25 gramas por litro. Agora essa. Nós temos 2,5 e 10. 2,5 a dividir por 10 é igual a 0,25, que é igual a 0,25 gramas por litro. Ok. Depois de todas estas terem o mesmo resultado, o que nós podemos tirar como conclusão? Que todas as soluções têm a mesma concentração mássica. E elas são proporcionais. Porque se perceberem, nós temos 0,25 gramas por litro. E por isso mesmo, como temos 2 litros, ao total vão ser 0,5 gramas. Novamente, 0,25 gramas por litro significa que em 3 litros vamos ter 0,75 gramas. Em 5 litros vamos ter 1,25 gramas, ainda tendo 0,25 gramas por litro. E a mesma coisa se aplica ao 8 e a 10 litros. Ou seja, são valores proporcionais e têm a mesma concentração mássica. Nenhuma é mais diluída, nem outra é mais saturada, nenhuma é precipitada e em diante. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Ok, então vamos primeiramente interpretar a questão, o problema. Primeiramente, se numa evaporação, toda vez que acontece uma evaporação, principalmente numa solução aquosa, o que se evapora primeiro é sempre o mais volátil. O que significa que é o mais volátil? É o que tem um ponto de ebulição mais baixo. O que significa ter um ponto de ebulição mais baixo? Significa que ele passa por estado gasoso de uma maneira muito fácil. Portanto, se dissolvermos
Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio mais água, ou seja, H2O. Por que sabemos que é água? Porque na solução fala que o soluto é o cloreto de magnésio e o solvente é a água, porque é uma solução aquosa. Então, cloreto de magnésio mais água dá realmente uma solução. É uma mistura homogênea. Agora, se acontecer uma evaporação, qual desses dois passa para o estado gasoso mais facilmente? A água ou o cloreto de magnésio? O cloreto de magnésio é um sal. É um sal iônico, assim como, por exemplo, o sal de cozinha, certo? Ele é um sal iônico, por isso mesmo, ele é uma substância iônica. Por conta dele ser uma substância iônica, ele é sempre sólido à temperatura ambiente. Todas as substâncias iônicas são sólidas à temperatura ambiente. E o cloreto de magnésio é uma substância iônica, portanto, ela é sempre sólida à temperatura ambiente. E ele é como se fosse um sal. É como se fosse, por exemplo, o sal de cozinha, que é uma substância iônica também, e por acaso é sempre sólido à temperatura ambiente. Agora, a água. No dia a dia, não vemos a água se evaporar. E vamos fazer uma comparação. A água não tem a probabilidade, não se evapora mais rápido do que uma substância que é sempre sólida à temperatura ambiente? Claramente. Portanto, nós temos uma solução, os dois se misturaram, misturou cloreto de magnésio mais água, virou uma solução. Depois colocou, por acaso, isso é um processo de misturas homogêneas, que é a cristalização. Um processo de misturas homogêneas é um processo para separar misturas homogêneas, ok? Porque, novamente, a água mais o cloreto de magnésio cria uma solução, que é uma mistura homogênea. E no laboratório nós temos um processo que muitas vezes usamos para separar as misturas homogêneas, que é a cristalização. Ou seja, evapora a substância com um ponto de ebulição, ou seja, um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, mais volátil. Portanto, nós temos uma mistura homogênea, uma solução, cloreto de magnésio mais água. Colocamos para evaporar. O que evapora? A água, com certeza. A água evapora aos poucos, mas evapora. E o que fica ali de resto, por assim dizer, é o sal, é o cloreto de magnésio, que é sólido à temperatura ambiente, por isso mesmo a cristalização, porque meio que se cria cristais de cloreto de magnésio. Uma questão maléfica desse processo de separação é que nós sempre perdemos o solvente. O solvente, no caso, aqui nós sempre perdemos o solvente, mas nós sempre perdemos a substância que se evapora. Ok? Nós sempre perdemos a solução, a substância, sempre perdemos a solução que se evapora. Sempre perdemos a substância que tem um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, que ela passa por estado gasoso mais facilmente e, como ela tem um ponto de ebulição mais baixo, ela é mais volátil. Portanto, na cristalização, separa misturas homogêneas e o que se perde e o que se evapora é sempre a substância que se evapora mais facilmente, com um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, mais volátil. O que não é o caso do cloreto de magnésio, porque é um sal iônico, sempre sólido à temperatura ambiente. Ok? Então, evaporou totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio com uma concentração de 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são líquidos? Primeiramente, aqui já fala que a cada 1 litro da solução temos de soluto 8 gramas. Então aqui já respondemos uma parte da pergunta, porque já sabemos que a cada 1 litro
de cloreto de magnésio. Ok? Então, agora uma pergunta. Se nós temos essa solução, uma solução, realmente, temos 1 litro de água e temos 8 gramas de cloreto de magnésio. Uma solução com essa concentração. 1 litro de água, 8 gramas de cloreto de magnésio, uma solução com esse tipo de concentração. Quantos gramas de soluto são obtidos? 8 gramas. São obtidos mesmo assim 8 gramas. Por quê? Porque isso que eu disse. É uma solução que tem 1 litro de água e 8 gramas de cloreto de magnésio. O que se evapora é a água. A água evapora-se. E o que fica lá cristalizado? O cloreto de magnésio. Quanto? 8 gramas. Por que fica cristalizado 8 gramas? Porque é uma solução com 8 gramas a cada 1 litro de água. Portanto, aqui nós entendemos metade da pergunta. Porque em lugar de ser 1 litro de água, nós queremos que seja 250 ml. Então, se 1 litro de água temos 8 gramas de cloreto de magnésio e por isso mesmo, numa cristalização, quando evapora-se a água, nós temos 8 gramas de soluto que sobra e tem 250 ml. Quantos gramas são? Isso aqui é literalmente a concentração mássica, certo? Como que podemos fazer a concentração mássica disso? Primeiramente decidindo quantos ml tem 1 litro. Já sabemos que temos 1000 ml em 1 litro. Ok? E agora, como nós temos 8 gramas de cloreto de magnésio em 1 litro, quantos gramas nós temos em 1000 mililitros? Certo? 1 litro dá para 8 gramas. 1000 mililitros dá para quantos gramas? É fácil. É só fazermos a concentração máxima, que é 8 a dividir por 1000. Quanto que é 8 a dividir por 1000? É fácil. É só nós andarmos para cima, as casas para a direita. Ou seja, é 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Ou seja, são 0,008 gramas. 0,008 gramas por milímetro. Ter 0,008 gramas por milímetro é igual a ter 8 gramas por litro. Ou seja, 8 gramas por litro é igual a 0,08 gramas por mililitro. É a mesma coisa, só que nós somente mudamos apenas mudamos as medidas. Ok? Por isso mesmo, se nós temos 0,08 gramas a cada mililitro, quantos gramas temos em 250 mililitros? É fácil, é só fazer 0,008 gramas vezes 250 mililitros. Vezes 250, isto é igual a 2 gramas. Ou seja, no final, quantos gramas de soluto são obtidos? 2 gramas. Por que são obtidos 2 gramas de soluto? Porque nós passamos por um processo de cristalização em que o que evapora, neste caso, é a água, sendo o solvente, e o que se cristaliza é o cloreto de magnésio. Ok? 1 litro de água dá para 8 gramas de cloreto de magnésio. Significa que evapora 1 litro de água e o que fica ali cristalizado são 8 gramas de cloreto de magnésio, porque é o soluto. É a quantia de soluto que tem no litro de água e a água evapora. E o cloreto de magnésio fica ali. Um método para separar misturas homogêneas. Portanto, 8 gramas por litro. Mas
gramas, temos em 250 ml. Porquê? Porque se evapora 1 litro de água e fica 8 gramas de cloreto de sódio, da mesma maneira, se evaporar X quantia de água, também se cristaliza X soluto. Então, nós sempre temos que saber a quantia do soluto para automaticamente saber nós precisamos saber a concentração máxima, que fala a quantia do soluto na solução no total, para sabermos quanto do soluto que se cristalizou e ficou ali. Portanto, fizemos a conversão. 1 litro, 1000 mililitros. Portanto, N dividido por V é igual a 8 dividido por 1000, que é 0,08. 0,08 vezes 250 dá 2 gramas. Foram obtidos 2 gramas de soluto. Então, em um laboratório, 233 gramas de uma solução de cloreto de sódio foi evaporada até ficar seca, restando 28,4 gramas de cloreto de sódio sólido. Qual a percentagem em peso de cloreto de sódio na solução? B. Qual a massa de água que foi evaporada? Então, primeiramente, nós sabemos que pode ser uma solução alcoólica ou, no caso, é uma solução, nesse caso, é uma solução aquosa, não é? Porque aqui na pergunta já diz que foi evaporado água. Então, em outras palavras, falamos que é uma solução aquosa de cloreto de sódio, certo? NaCl. Ok, uma solução aquosa de cloreto de sódio que é homogênea, ou seja, pode ser separada por cristalização, o que é o caso aqui. Uma solução é homogênea e, nesse caso, também passou pelo mesmo processo do exercício anterior, que foi a cristalização. Vai evaporar a água e vai restar a substância iônica, que é um composto sempre sólido a temperatura ambiente, que no caso é o cloreto de sódio. No total, a solução total tem 233 gramas. Evaporou a água e restou quanto? 28,4. Na solução total temos 28,4 gramas. Okay? Poderíamos calcular a concentração máxima aqui? Poderíamos, que seria C igual a N dividido por V, ou seja, a massa absoluta dividida pelo volume da solução, que é igual a 233 a dividir por 28,4. Isso seria a concentração máxima. Mas aqui nós teríamos que mudar as unidades de medida, porque um tem grama e o outro também tem grama, ou seja, os dois estão em gramas. Então, provavelmente, teríamos que mudar a solução para litros ou mililitros ou qualquer unidade de volume, certo? Mas aqui está a pedir um valor em percentagem. Portanto, é fácil se trabalharmos aqui com a própria percentagem. Sabemos que 233 gramas da solução tem 28,4 gramas de NaCl. Então, quanto de NaCl que tem em percentagem? É muito simples, porque é só dividirmos, é só fazer 100 a dividir por 233 e 100 a dividir por 233 arredondando, dá 0,42, ou seja, 1% da solução corresponde a 0,42 gramas, então eu vou escrever aqui, 1% é igual a 0,42
fazemos 0,42 gramas, não vou escrever gramas, mas depois fazemos 0,42 vezes 28,4. E isto, 28,4, é igual, também arredondando, 12,8%. Ou seja, em 273 gramas de uma solução aquosa de cloreto de sódio existe aproximadamente, porque arredondamos o valor, 12,8% de cloreto de sódio. Como fizemos? Passamos o valor todo para a percentagem. 100 a dividir por 273 é igual a 0,42. Isso significa que 1% da solução é igual a 0,42 gramas. Portanto, fizemos 0,42 vezes 28,4, que é igual a 12,8%, porque isto é igual a fazer basicamente uma parte, ou seja, 1% vezes 28,4. B. Qual a massa de água que foi evaporada? Aqui é muito fácil. E por acaso isto, ok, podemos dizer que ao mesmo tempo é uma equação, ok? Porquê? Porque 28,4 mais x é igual a 233. Ou seja, uma solução é sempre um soluto e um solvente. O soluto é cloreto de sódio. Então, cloreto de sódio mais qualquer outra quantia de solventes que não sabemos, por isso é um x, é igual à quantia total da solução, que é 233. Ou seja, essa solução tem 233 gramas. Mas ela tem 233 gramas por conter 28,4 gramas de NaCl mais qualquer coisa de água. Então, nós temos o valor total da substância e uma das partes dela. Portanto, é igual a pegar o valor total da substância e subtrair por uma das partes dela, que vai dar a outra parte. Então, é 233 menos 28,4, ou seja, o volume total da solução, menos a quantia total da solução, menos a quantia do soluto, vai dar o valor do solvente. Isto é igual a uma equação. Ou seja, 28,4 mais x é igual a 233. Portanto, 233, portanto, o x é igual a 233 menos 28,4. Ok? X é igual a 233 menos 28,4, que é igual a 204,6. Então, qual é a quantia do solvente? É 204,6 gramas. É o volume da solução. O interessante é que se somarmos 204,6, que é o solvente, mais 28,4 do soluto, vai dar o volume total da solução, que é igual a 233. Por isso mesmo que se pegarmos o valor total e tirarmos o valor do solvente, sobra ou a solução e também tirarmos o valor do soluto, um ou outro, sempre vai dar um ou outro valor e vice-versa. Se pegarmos o valor total da solução e tirarmos o valor do soluto, vai dar o valor do solvente. Se pegarmos o valor total da solução e tirar o valor do solvente, vai dar o valor do soluto. Ou seja, por isso mesmo que podemos representar por uma equação. Então, pessoal, esta foi a aula de hoje. Foi uma aula de exercícios. Espero que tenham gostado. Espero que essa aula seja importante para consolidar o vosso conhecimento de química e principalmente quando citamos soluções e concentrações mássicas. Tchau e até o próximo vídeo.